Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Para quem acha que a partida estava ganha, que o jogo já estava jogado, é sempre lembrar a máxima do futebol, que a partida só acaba quando o juiz apita. E a gente assistiu essa semana, vamos dizer, uma reação da base bolsonarista e do Bolsonaro. Ela está baseada em na verdade, em duas frentes, uma frente econômica e uma frente moralista. Nós vamos tratar hoje, nesse programa, desses assuntos, começando aqui rapidamente pelas notícias mais recentes. Hoje à tarde passou na comissão especial, como se esperava, a chamada PEC Kamikaze, ou PEC da compra de votos, ou PEC dos auxílios, e agora, nesse momento, ela está sendo discutida em plenário e, obviamente, será aprovada, dado o grande apoio que o Centrão dá a essa iniciativa e também pelo fato de ter o governo ter liberado ali, na verdade, mais dinheiro para o orçamento secreto, foram mais 6 bilhões. Então, lembrando o que essa PEC representa, são 41 bilhões de reais, isso vai permitir aumentar o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, cria um auxílio de R$ 1.000 para os caminhoneiros, transporte gratuito para idosos, entre outras medidas, e estabelece um estado de emergência, que é uma forma de impedir que o Bolsonaro venha a ser enquadrado na lei eleitoral e seja impedido de tomar essas iniciativas, que obviamente é uma iniciativa eleitoreira, é uma tentativa nessa altura de tentar reverter o jogo. As pesquisas mais recentes dessa semana continuam dando uma grande possibilidade do Lula de ganhar no primeiro turno. Lembrando também que o Bolsonaro conseguiu um outro feito, na verdade, a base Bolsonaro conseguiu um outro feito, que conseguiu escapar e mudar um pouco a agenda, porque até a semana passada, depois do acúmulo do escândalo no MEC, dos pastores, seguido do escândalo do assédio sexual na Caixa Econômica Federal, havia todo um movimento no Congresso, principalmente no Senado, para instalar uma CPI para investigar o MEC. A CPI foi acatada pelo presidente da Casa do Senado, Rodrigo Pacheco, mas ela só será instalada depois das eleições. A oposição pretende recorrer ao STF, mas os primeiros sinais, as primeiras informações que a imprensa tem dado é que o STF tende a dar razão ao Rodrigo Pacheco, ou seja, permitir ao presidente do Senado que instale essa comissão, então, só depois das eleições. Lembrando também que a oposição, alguns deputados, pretendem recorrer à Justiça para tentar barrar essa PEC dos auxílios, ou a PEC Kamikaze, ou a PEC da compra de votos, mas também é muito incerto uma decisão, acho pouco provável, uma decisão favorável à oposição, neste caso, a esses poucos deputados. Lembrando que parte da oposição no Senado votou a favor da PEC. Lembrando também que a situação brasileira é muito grave, né? Nós temos aí mais de 30 milhões de famintos, de gente passando fome, quase metade da população e numa situação de insegurança alimentar. O Brasil voltou para o mapa da fome, a situação está calamitosa, então muita gente pensou que, independentemente da intenção eleitoreira do Bolsonaro, era preciso fazer alguma coisa de uma forma mais urgente para quem está necessitado e não pode esperar até o ano que vem numa possível mudança de governo. Essa é a frente econômica. E além disso, há uma frente moral que se divide em duas partes. Uma delas é o motivo da reportagem de capa dessa edição, que depois de sofrer com esse escândalo do MEC, depois de sofrer com outros escândalos de corrupção, a base bolsonarista resolveu ressuscitar um velho conhecido, o publicitário Marcos Valério, que fez uma delação premiada em 2017, e essa delação estava em segredo de justiça. Ela estava na mão do Celso de Mello. O Celso de Mello se aposentou, passou para a mão do Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, que na semana passada resolveu compartilhar na verdade, no início do mês, resolveu compartilhar essa informação com Augusto Aras e, milagrosamente, espontaneamente, não se sabe como, essa delação foi parar na imprensa, na Veja, e volta a um velho assunto, que é uma tentativa de ligar o PT ao PCC, a outras investigações também em curso em São Paulo, com a mesma motivação. Ou seja, a tentativa de reeditar uma operação déjà vu, vamos dizer assim, para reeditar
a ideia de que o PT é um partido corrupto, é um partido ligado à bandidagem, que defende os bandidos, defende as facções criminosas e, portanto, não pode voltar ao poder. Esse será um mote, é uma questão que tem preocupado a campanha do Lula, e essa reportagem de capa foi feita pelo André Barrocal, e ele conta para a gente agora um pouco do que diz essa reportagem, o que ele conseguiu apurar sobre esse assunto. Barrocal. Olá, amigas e amigos. Na Carta Capital dessa semana, eu conto a história da Operação Baixaria, o resgate de Marcos Valério por Jair Bolsonaro para tentar atingir Lula e o PT. O empresário mineiro Marcos Valério, aquele dos mensalões do PT e do PSDB, foi chamado para depor na quinta-feira, 14 de julho, na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. É uma comissão dominada pelo bolsonarismo, pela bancada da bala. A proposta de ouvir Valério partiu de Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente. Foi apresentada logo após o site da revista Veja publicar, em 1º de julho, vídeos com trechos de depoimentos prestados por Marcos Valério à Polícia Federal quando ele selou uma delação com a PF em 2017. Nesses vídeos, Valério amarra PT e PCC à morte de Celso Daniel, prefeito de Santo André, morte ocorrida em 2002. O que Eduardo Bolsonaro quer, no fundo, é dar palanque para Marcos Valério repetir essas alegações sem provas. Alegações que ele faz desde 2012, ano do julgamento do mensalão, ano em que ele foi condenado a 37 anos de cadeia. Ano também, por coincidência, do Tribunal de Júri que condenou réus pelo assassinato de Celso Daniel. Nos últimos dias, o PT divulgou uma nota para dizer que existe uma armação a caminho e pediu providências ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República para esclarecer como vídeos sigilosos foram parar no site da revista Veja. A coisa estranha mesmo nessa história. Em 29 de junho, o juiz do Supremo Cássio Nunes Marques autorizou o envio da delação para a Procuradoria-Geral da República. Cássio Nunes Marques é um indicado de Bolsonaro. O chefe da Procuradoria-Geral é outro indicado de Bolsonaro, Augusto Aras. A papelada retornou ao juiz em 4 de julho. Foi nesse vai e vem entre o Supremo e a PGR que os vídeos foram parar no site da revista Veja. Um dos estrategistas da campanha de Lula, não tem dúvida. Hoje, esse é o assunto que mais preocupa na campanha presidencial. A outra frente moral é a frente, como sempre, da discussão dos costumes, né? A gente assistiu isso na campanha de 2018 e provavelmente terá um repeteco também nessa campanha de 2022. Bolsonaro tenta reconquistar ou reforçar o seu voto num eleitorado mais reacionário, religioso, e a gente tem visto aí uma série de cerceamentos e tentativas de cercar os direitos reprodutivos das mulheres. A gente teve o caso daquela menina de 10 anos de Santa Catarina, naquele comportamento, vamos dizer assim, deplorável, para dizer o mínimo, da juíza do caso. A gente teve o caso também da exposição da atriz Clara Castanho, que sofreu um estupro e deu o bebê para doação, o que é mais um paradoxo criado, porque, na verdade, não tem resposta certa nesse caso. Vamos lembrar que os bolsonaristas, os defensores da vida, os ditos defensores da vida contra o aborto, dizem o seguinte: mas não faça o aborto, as mulheres podem ter um filho, e aí depois, se elas não quiserem, elas podem dar a doação. Tem tantas famílias, tantas mulheres, tantos pais querendo, ou pessoas que não têm condições de ter filhos querendo ser pais, e aí a atriz fez justamente isso, decidiu, depois de ter sofrido um estupro, dar esse bebê para adoção e ainda assim achincalhado, ou seja, então não existe essa alternativa também, ela também não é aceitável. Então, é muito complicada essa história. Também vamos lembrar aqui que, como muita gente diz por aí, esse pessoal só defende a vida até o 9º mês. Depois que o bebê nasce, aí ele se vira e tome cuidado para tentar sobreviver, já não vale nada, principalmente se nascer numa situação de muita pobreza, ligado e, portanto, empurrado para uma vida violenta tal, ele vai ser taxado como um inimigo, alguém a ser preso, encarcerado ou morto. Esse é um pouco da história dessa discussão e toda a hipocrisia que reúne esse assunto. Essa reportagem que foi feita pela Fabíola Mendonça até ontem à noite era a reportagem de capa.
até que informações novas que o Barrocal conseguiu sobre a história do PCC nos levou a mudar a capa, mas ela é uma reportagem que está muito interessante, tem vários desdobramentos, e para discutir esse tema, desse novo assédio, reforçado inclusive pela decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que, vamos dizer assim, deu um fôlego a esses grupos pró-vida no Brasil, pró-vidas aqui, vamos sempre usar entre aspas, né? Não vou repetir, então toda vez que eu citar isso, lembro que eu estou falando entre aspas. Para discutir esse tema com a gente convidou a Gabriela Rondon, advogada, doutora em Direito e pesquisadora da ONG ANIS. Gabriela, obrigado por aceitar o nosso convite, bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada por tratar desse tema. E também para participar dessa conversa, obviamente, hoje, excepcionalmente, a Fabíola Mendonça, que eu não tenho o prazer de ter toda semana aqui nessa bancada, mas veio participar. Fabíola, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Sérgio, boa noite, Gabriela, boa noite, Maurício, boa noite, todo mundo. E Maurício Tuzou, do Rio de Janeiro, com quem eu toda quinzena estou aqui. Maurício. Boa noite, Sérgio, boa noite, Fabíola, boa noite, Gabriela, boa noite, pessoal. Gabriela, lembrando também, antes de tudo, antes de fazer a primeira pergunta, lembrando que quem quiser mandar comentários, perguntas, envie. Quem vai hoje conduzir a leitura de comentários das perguntas será o Maurício, porque hoje eu estou aqui ligado no celular, estou sem meu computador, infelizmente, mas o Maurício fará isso, obviamente, com muita clareza e muita seriedade, muito profissionalismo, vamos dizer assim. Mas, Gabriela, pensando que o Brasil até um tempo atrás tentava avançar numa discussão sobre descriminalizar o aborto, quer dizer, essa era uma pauta que, embora você não tivesse avanço no setor, nas políticas públicas, você tinha uma pauta, você tinha mais gente discutindo isso, você tinha um avanço, a gente viveu, nesses últimos anos, um retrocesso grande. E a pergunta que eu faço é o seguinte: o que é esse cerco que inclui esse tipo de constrangimento, tanto da menina de 10 anos que quase foi proibida de fazer o aborto, quanto da atriz Clara Castanho, e incluindo também a tal cartilha que o Ministério da Saúde fez, que, no fundo, redefine o aborto, dá a ideia de que o aborto é crime em qualquer circunstância e vai depender de outras iniciativas ou de investigações para não ser considerado crime. O quanto isso, se é que é possível perceber nesse momento, isso tem abalado, assustado e afastado mulheres em situações legais, inclusive, de fazer o aborto, do procedimento. Eu quero saber o seguinte: o quanto esses últimos fatos impactaram esse público e essas mulheres que dependem dessa garantia legal para poder fazer um aborto. É muito importante a gente começar com essa pergunta, porque, de fato, esse é o primeiro efeito e é o efeito pretendido, né, por essas iniciativas do governo, especialmente, por exemplo, com esse evento recente da cartilha do Ministério da Saúde. O objetivo é mesmo gerar desinformação e gerar receio, gerar a impressão de que não existe, por exemplo, aborto legal no Brasil, o que vai gerar medo não só nas meninas e mulheres que precisam, né, do procedimento, mas também nas equipes de profissionais da saúde. E é aí onde você tem realmente uma desmobilização da política, né, sem fazer alteração de nenhuma lei. Mantendo a lei que temos hoje, você consegue desmobilizar a política, gerando essa insegurança jurídica para os próprios profissionais da saúde lá na ponta. Então, é isso também que nós, da sociedade civil, temos tentado barrar, não só produzindo material justamente para mostrar como essa cartilha, por exemplo, é absolutamente inverídica mesmo, está em desconformidade, seja com o marco jurídico, seja com as melhores evidências de saúde, por nenhuma via ela se sustenta, e também para garantir para os profissionais que o arcabouço normativo mesmo que a gente tinha, a gente continua tendo, né? Porque nada foi alterado, então eles estão protegidos em oferecer o serviço para as meninas e mulheres, né? Então é preciso o tempo todo estar fazendo esse movimento para tentar desdizer o que esse governo, infelizmente, tem dito de equivocado nessa matéria, né? Gabriela, eu queria incluir aqui uma questão em relação à desigualdade social. A gente sabe, né, que as mulheres que têm condições financeiras conseguem pagar 7, 8, 10 mil reais
e vai para uma clínica com um médico especialista, né, com todo o cuidado, com toda a segurança, e consegue fazer o aborto. Interessante que, na matéria, eu entrevistei uma médica, doutora Rafaela Pacheco, ela trabalha há muitos anos com unidade da família, e convive com meninas e mulheres de comunidades, e ela colocou o seguinte, o debate não é ser contra ou a favor ao aborto, mas sim se essas meninas e mulheres vão viver ou morrer. Ou seja, o debate da desigualdade social é muito forte também nisso. Eu queria te ouvir, né, em relação a essa disparidade entre as mulheres que podem pagar e fazer o aborto e as que não têm condições e o aborto é negado, né, porque o aborto, na verdade, é uma realidade no Brasil. Exatamente, sem dúvida, porque inclusive o que as evidências mostram, não só no Brasil, mas em outros países, é que as leis restritivas, essas leis criminalizadoras, elas não têm por efeito diminuir o número de abortos, elas não impedem a ocorrência de abortos. E a gente consegue ver isso quando a gente nota que a América Latina, onde há muitos países ainda com leis restritivas, é uma das regiões do mundo com maiores taxas de aborto, né? Então a gente vê que a lei, ela não cumpre o papel que ela anuncia ter. Então, se ela não cumpre esse papel, a gente tem que minimamente pensar em outras políticas, né? Porque, como você disse, o aborto é uma realidade, então, né? O único efeito mesmo da criminalização é justamente você gerar essa desigualdade de acesso e, especialmente, empurrar aquelas meninas e mulheres que não têm recursos a uma clandestinidade perigosa. Porque aquelas que têm recursos, elas, mesmo na clandestinidade, vão conseguir o procedimento de maneira absolutamente segura, né? Tendo os recursos para tal. A clandestinidade insegura, ela de fato fica com quem não tem recursos, né? E não porque o procedimento de aborto seja nem extremamente complicado e nem caro quando ele é ofertado dentro dos parâmetros, inclusive recomendados pela OMS. Ele é um procedimento seguro, que inclusive nas primeiras 12 semanas ele pode ser feito com medicamentos. Então ele inclusive é super simples e pode ser feito pelas mulheres nas suas casas. O que torna, de novo, ele inacessível, caro e absolutamente inseguro para as mulheres que não podem pagar é justamente a criminalização, né? Então, inclusive, se a gente quiser até vislumbrar uma possibilidade de diminuir as taxas de aborto, com a criminalização não está funcionando. A gente tem que pensar algum outro arranjo de políticas mais complexo do que isso. Gabriela, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão, todo esse arcabouço ideológico, né, que envolve essa discussão, né? Inclusive sobre a pressão internacional que existe hoje, né? Ao mesmo tempo que nós temos aqui na América Latina, a Argentina, né, que avançou recentemente nessa questão do aborto, a gente teve recentemente essa questão da Suprema Corte dos Estados Unidos, né, com esse grave retrocesso aí, né? Eles liberaram, reafirmaram e ampliaram o acesso às armas num dia, negaram o direito ao aborto no outro. Eu queria que você falasse como é que, enfim, eu sei que é uma coisa um pouco subjetiva, mas como é que esse arcabouço ideológico está influenciando essa questão do aborto hoje no Brasil? Ah, sim, com certeza, porque o fanatismo do aborto, ele está no coração de projetos autoritários, né? Projetos autoritários de extrema-direita, isso é visível no projeto de Bolsonaro, isso é visível no projeto Trump, né? Que, na verdade, é a continuidade do trumpismo que fez a composição dessa Suprema Corte agora, né? Porque ele indicou 3 juízes da Suprema Corte, então ele fez uma maioria ali, que é essa maioria que vota em bloco ideológico, inclusive é um bloco ideológico que não precisa ter coerência jurídica, né? Porque a gente vê, como você mesmo mencionou, no caso das armas, era justamente para retirar a autonomia dos estados para regular o acesso a armas, e no caso do aborto, era para aumentar a autonomia dos estados para decidir no tema do aborto. Então, inclusive, não tem coerência do ponto de vista jurídico, é de fato uma agenda ideológica que está sendo movida ali, e que funciona muitas vezes como uma pauta meio cavalo de Troia para levar adiante outras pautas de extrema-direita junto, né? Então, isso que a gente vê tanto nos Estados Unidos como a gente viu no projeto de Bolsonaro, né? O discurso antigênero, ele é uma alavanca, um alicerce para projetos como esse, né? Agora, Fabíola, a gente está no... desculpa, Gabriela, a gente está numa região, América Latina, que, de grande medida, é muito ligada à religião. A gente tem, obviamente, uma maioria católica, que em alguns países foi transformada numa maioria evangélica. Obviamente, você tem graus diferentes de formação, mas você tem a Argentina, um país extremamente também católico, e conseguiu avançar na legislação. O México, que é tão católico, ou mais católico que o Brasil, está tendo decisões judiciais que também permitem uma abertura nisso. A Colômbia, que é tão reacionária quanto o Brasil, tem uma legislação muito mais moderna.
tirando essa discussão do fator religioso, no seu entender, o que dificulta o avanço dessa discussão no Brasil? Que, como eu disse no início, ele estava indo por um caminho de uma discussão mais aberta, agora uma espécie de defesa. Todo mundo ficará satisfeito se simplesmente o Brasil não retroceder mais. Por que você acha por que é tão difícil essa discussão no Brasil? Eu vou responder um pouquinho ao revés, tentando entender o que avançou nos outros países, né? Mas que eu acho que ajuda a gente a entender o Brasil. Porque eu acho que são países, como você mesmo explicou, né? Muito semelhantes no contexto cultural e religioso, político, mas que conseguiram, a partir da movimentação dos movimentos feministas, movimentos de mulheres, gradualmente tornar essa discussão mais concreta, inclusive mais secular, mais laica. Falando o quê? Sobre direito à saúde, falando sobre quem são as meninas e mulheres que morrem, né? O movimento Ni Una Menos, na Argentina, por exemplo, foi mobilização em torno disso, né? Primeiro em torno dos feminicídios, mas depois com a pauta do aborto, falando também nenhuma menos por aborto clandestino, né? Então, isso faz com que a discussão saia dos absolutos morais, que parecem insolúveis, né? Se dizer pró-vida ou pró-aborto, parece que não tem como você sair desse dilema, né? Que, na verdade, não é um dilema, porque, de fato, com a manutenção da criminalização, como a gente já falou, a gente nem consegue proteger a vida, digamos assim, em potencial, porque não diminui abortos, e não protege a vida porque mata mulheres, no fim das contas, né? Só que a gente só consegue evidenciar isso se a gente, de fato, traz a conversa para o concreto, né? Que eu acho que foi muito o movimento que os movimentos feministas de mulheres conseguiram enquadrar nesses outros países, e, de certa forma, a gente também está fazendo aqui, né? Só que, claro, num momento em que a institucionalidade não está colaborando, né? Mas acho que, do ponto de vista do debate público e dos movimentos sociais, a gente tem conseguido cada vez mais uma consolidação desse enquadramento, que espero que logo em breve comece a ressoar mais nas instituições, né? Acho que um pouco por aí, talvez. Gabriela, a gente vê que hoje o debate, né, a pauta da descriminalização do aborto, ela está um pouco de lado, porque, como o Sérgio falou, a luta é para garantir o que já está na lei, nem isso a gente está conseguindo, né? E a gente vê esse retrocesso nos Estados Unidos, porque Trump fez a maioria na Suprema Corte. Eu queria que você falasse sobre o risco de Bolsonaro se reeleger e fazer maioria no Supremo também. Ele hoje já tem 2, mas se ele se reelege, ele faz maioria, e com o avanço do conservadorismo, como foi dito aqui, no mundo todo, né, seria um retrocesso. O que é que representa uma reeleição de Bolsonaro nesse debate? Sem dúvida. No mesmo cenário do que foi o efeito Trump na Suprema Corte dos Estados Unidos, também a reeleição de Bolsonaro é uma grande ameaça à independência do Supremo Tribunal Federal, não só na pauta de aborto, né? Em outras pautas, mas a gente sabe, até pelo episódio recente do Terrivelmente Evangélico, que a pauta, digamos assim, moral, ela funciona, né, como uma mobilizadora das paixões, inclusive eleitorais, para essa tentativa de dizer que se Bolsonaro for reeleito, vai ter uma corte que vai, enfim, representar a maioria cristã, etc., né? Ele, inclusive, usa esse argumento para ver se consegue algum apelo nas suas bases eleitorais para melhorar o seu desempenho, né, das suas intenções de voto. E, de fato, esse é um risco, né? Se a gente tiver reeleição, qualquer candidato que consiga se eleger nesse pleito vai conseguir garantir uma maioria, porque a gente, no próximo ano, tem 2 ministros que se aposentam, né? Então, é já em 2023 que a gente já vai ter essa mudança de cenário no STF, e, de fato, é um grande risco. Aí, realmente, a partir desse momento, a gente vai precisar pensar em outras alternativas de discussão institucional, porque esses e outros temas vão ficar bastante bloqueados mesmo. Esse é um risco bastante grande. Já estão chegando alguns comentários aqui, né, a respeito da entrevista com a Gabriela. O Carlos Almeida, né, que é nosso assíduo acompanhante aqui, ele fala, nós acabamos de tocar nesse assunto, Carlos, ele pergunta, Gabriela, como está a situação no resto da América Latina, e pergunta se os Estados Unidos vai influenciar, já falou sobre isso. O Senatório também, também nosso grande companheiro aqui, ele fala que a lógica é simples, querem proibir a mulher de ser mulher no Brasil. De fato, o direito feminino ele está em retrocesso também no Brasil, né, como todo mundo. O Jaime Filho fala que os historiadores vão ter muito trabalho para explicar esse desgoverno. E Gabriela, eu queria que você falasse de uma outra questão que é associada a essa questão do aborto, né? A gente tem visto nos últimos anos também uma série de casos onde o Conselho Tutelar ou órgãos correlatos, eles interferem aí, pegando o que a Fabíola falou um pouco da questão de classe, outra questão social, nas famílias pobres, nas famílias que têm dificuldade em criar, está havendo muitas intervenções, algumas delas injustas, tem nos jornais, né?
de conselheiros tutelares que retiram crianças de suas famílias. Enfim, teve esse caso da menina grávida aí, que foi o mais absurdo de todos, né? Que além de toda a violência que foi feita contra ela, ainda tiraram ela de pé da mãe, né? Isso tem acontecido cada vez mais. Como é que você vê essa outra face da moeda, né? A gente falou que é uma direita que o Sérgio colocou, né? Que é a favor até o momento do nascimento. A partir do momento do nascimento, a criança que se vire, né? Isso se dá um pouco também em relação às famílias pobres no que diz respeito aos critérios de adoção, de retirada de crianças de casa pelo conselho. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa realidade no Brasil hoje e como ela se complementa em relação a essa questão do aborto. Ótimo, porque de fato não é algo contraditório no sistema de valores deles, né? Porque tudo está dentro de uma ideia geral de controle das famílias e aí o controle vai funcionar de forma diferencial conforme classe, raça, etc., né? Inclusive quando a gente for olhar, por exemplo, as crianças que são afastadas das suas famílias porque foram levados, por exemplo, na Umbanda, né? E toda uma visão do que seria essa maternidade ou esse poder familiar ordeiro, né, dentro de uma família que, inclusive, é permeado por valores religiosos. Então, é isso, na verdade, são várias instituições, inclusive o próprio Conselho Tutelar, que está sendo permeado por uma certa visão de mundo, né, extremamente autoritária, normalizadora das famílias e dos corpos de uma determinada forma, e que vai agir, né, conforme essa visão ideológica em diversas situações, né? A retirada da menina também não foi só um movimento pouco protetor, no sentido de que a ideia principal, né, de uma criança num ambiente de violência, você primeiro pensar em tirar aquele foco de agressão, então tirar o possível agressor de casa e manter a criança nos seus vínculos de cuidado, mas não foi só isso, foi inclusive declaradamente para dificultar o acesso ao aborto, né? Então a gente vê que, na verdade, é um grande pacote ideológico que está sendo movimentado, né, no mesmo sentido, nessas ações. Agora, Gabriela, aproveitando aqui a última pergunta desse bloco, a gente tem visto aí, por exemplo, o Lula acabou, em um determinado momento, aí, algumas semanas atrás, acabou tocando no tema aborto, na verdade, ele nem foi chegado, ele estava num evento, acabou falou uma obviedade, e vamos dizer assim, que é mais comum, que as mulheres precisam ter o seu direito, que isso é uma questão de saúde, e, obviamente, houve toda uma reação. O Lula não pode falar isso, vai perder a eleição, isso é um problema, tal. A gente sabe também que o Lula, nesse momento, busca uma aliança mais ampla para tentar ganhar essa eleição e ganhar o primeiro turno. E, obviamente, vai se juntar, vai se aliar com grupos que são, na verdade, têm essa mesma linha de pensamento. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: você e outras pesquisadoras e outras integrantes dos movimentos que tentam esclarecer essa questão, avançar nessa questão, acreditam que um próximo governo Lula terá espaço para uma discussão, e aí já sair da defesa e ir para uma discussão de avanço ou não? Ou em nome da reconstrução do Brasil, do pós-Bolsonaro, vai ser preciso esperar mais para essa questão voltar a ser um tema possível de ser debatido no Brasil? É uma excelente pergunta. Na verdade, eu acho que vários grupos estão vendo a possibilidade de esperança mesmo nesse novo governo por várias razões, né? E essa declaração dele, que, como você mesmo falou, foi uma declaração de obviedades, né? De frases já muito ditas por outras pessoas, mas que é o básico para a gente, de fato, trazer a discussão, como a gente falava antes, para o concreto, né? Então, ele já ter sinalizado isso já no início do ano foi algo importante, pelo menos uma abertura de tratar do tema pelo campo da saúde. Uma esperança muito grande justamente que os ministérios competentes voltem a ser ministérios técnicos, né? Começando pelo Ministério da Saúde, que está completamente tomado de grupos ideológicos e militares. Então, isso realmente do dia 1 do governo realmente precisa que o Ministério da Saúde volte a ser Ministério da Saúde, porque ali vai ter uma interlocução importante, não só sobre restaurar as políticas de aborto legal, que estão completamente, né, desmobilizadas, como também começar uma discussão mais ampla que é preciso sobre a descriminalização do aborto, até para proteger os casos hoje já previstos em lei. Já está mais que claro que com a permanência da criminalização a gente não consegue nem garantir o básico, né, para mulheres ou meninas em risco de vida ou para mulheres e meninas vítimas de violência. Então a gente precisa tratar dessa conversa de outra maneira, né? Eu acho que a gente tem essa esperança, pelo menos, de que a porta comece a se abrir, que a gente vai ter um outro momento institucional mesmo para isso. Gabriel, eu queria agradecer sua participação, obviamente muito esclarecedora,
dizer que, obviamente, esperamos que você volte aqui no programa, participe de outros programas da Carta Capital também, mas antes de você sair, eu queria só que você nos deixar acompanhasse o vídeo da editora de cultura Ana Paula Souza, porque ela fez uma matéria, uma reportagem essa semana que se liga a todo esse assunto. Está estreando um filme no Brasil agora, O Acontecimento, não sei se você já assistiu, foi o vencedor em Veneza, e trata justamente da história de uma mulher que conta a sua história de um aborto que ela teve que fazer nos anos 60, numa altura onde era proibido e era muito mais difícil fazer isso, mesmo na Europa, onde essa legislação hoje em dia mudou radicalmente. Então, eu queria te agradecer bastante, Gabriela, pelos esclarecimentos, e vamos acompanhar, então, aí o que a Paula Souza nos conta desse filme, que estreia nesta semana no Brasil, O Acontecimento. Ana Paula. Oi, pessoal. Essa semana eu escrevi um texto que é sobre um filme, é sobre um livro, mas é também sobre aborto, que é o tema dessa reportagem ampla que a revista está fazendo. E acho que ver esse filme chamado O Acontecimento, nesse momento do Brasil, torna o filme ainda mais impactante. Esse filme ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza o ano passado, está estreando essa semana aqui, certamente depois vai para o streaming, e ele se baseia em um livro da Annie Ernaux, que é uma escritora francesa super conceituada, e que em 1999 resolveu, por meio de um livro, relatar a experiência dela com a prática de um aborto em 1960, quando ela era uma estudante de letras. E o aborto era crime na França naquele momento. Já na década de 70, o aborto seria legalizado na França. E a gente está falando da legalização do aborto não fruto de violência, não fruto de uma gravidez que coloque a vida da mulher em risco. Do aborto como uma decisão, como uma opção. Essa personagem, ela é muito enfática quando ela diz para o médico que ela não vai levar a gravidez adiante, porque ela quer estudar, ela precisa estudar. Ela era a primeira pessoa da família dela a entrar na universidade, e levar aquela gestação adiante significaria abrir mão dos desejos intelectuais dela. Tanto o livro quanto o filme são extremamente fortes e tornam ainda mais inacreditável tudo isso que a gente vive nesse momento no Brasil. Essa autora, assim como essa cineasta, tratam o aborto como um direito das mulheres, como uma questão das mulheres e como uma luta que já foi vencida em muitos países, mas que elas bem sabem que ainda tem um longo caminho a ser percorrido em vários outros países, como a gente bem sabe por aqui. Pois eu vi aí que o senador dizendo que se o Bozo for reeleito, ele vai vir aqui pegar uma beira. Senadores, convidadíssimo. Aliás, todos os outros que estão nos assistindo, vamos fazer aqui uma grande república, vamos transformar em Portugal num novo Brasil. Aliás, eu vim para cá porque quando começou aquela conversa de que a nossa bandeira nunca ia ser vermelha, me deu uma preguiça danada. Falei, vou ter que participar de um motim para transformar a bandeira brasileira. Melhor eu já ir para um país onde a bandeira já é vermelha. Por isso que eu vim para Portugal, onde a bandeira, obviamente, na sua maior parte, é vermelha. Facilitou a vida, mas estão todos convidados, não só o senador. Agora, pessoal, voltando a esse ponto, a gente está vendo a reação. Era de se esperar, obviamente, que o Bolsonaro não ia entregar esse jogo facilmente, principalmente o Centrão, que apoia. Lembrando que até por volta de abril, tanto o Ciro Nogueira quanto o Arthur Lira davam como certo que o Bolsonaro, em junho, já estaria na frente do Lula nas pesquisas. Não aconteceu, ao contrário, o Lula ampliou a sua vantagem, venceria hoje no primeiro turno, em todas as pesquisas sérias. Se não vencer no primeiro turno, venceria de lavada no segundo turno, o que mostra o resultado do segundo turno, que ele venceria no primeiro turno, no fim das contas é isso. E, obviamente, se você tem agora vamos dizer assim, essa blitz, Bolsonaro pôs todos os carros na rua, toda a força na rua para tentar ver se
consegue alguma chance de chegar competitivo até outubro. Então, nós temos, nesse momento, está tendo a votação então, da PEC dos auxílios, vamos chamar parte da imprensa, que a oposição chama de PEC Kamikaze, ou PEC de compra de votos. A base governista conseguiu convencer o Rodrigo Pacheco a adiar a CPI do MEC para depois da eleição, que, na verdade, torna ela uma CPI infrutífera, inútil. Se for instalada, não vai resultar em nada, principalmente se o Bolsonaro perder a eleição. E se ele ganhar, não vai ter clima para ela acontecer, porque ele vai ter força, mas não é o que parece nesse momento, a possibilidade dele ganhar. Mas essa reação, eu queria fazer uma rodada aqui com os meus companheiros de bancada, começando pela Fabíola e depois pelo Maurício. Vocês acham que esse movimento do Bolsonaro foi feito a tempo de ter um impacto na corrida eleitoral? Quer dizer, isso tende, em algum momento, dar alguma chance de melhorar os índices dele, de subir nas pesquisas, ou de impedir o Lula de ganhar no primeiro turno? Fabíola? Bom, Sérgio, se a gente comparar com o auxílio emergencial, né, da pandemia, ele queria dar R$ 200, mas a oposição conseguiu chegar até 600, demorou, né? Demorou pelo menos uns 6 meses para a popularidade dele, o governo dele ser melhor avaliado, né? Esse tempo ele não tem. A eleição, a gente está a 3 meses da eleição, menos de 3 meses, né? Esse tempo ele não tem. Acho pouco provável, em tão pouco tempo, apesar da pressa do Congresso, né, de aprovar. É interessante, porque o Rodrigo Pacheco, né, o presidente do Senado, ele, para negar a CPI, para dizer que a CPI só pode começar depois da eleição, depois de outubro, ele alegou que era para não contaminar o processo eleitoral. Mas isso claramente contamina o processo eleitoral, apesar de fato, as pessoas estão realmente precisando, né, estão passando fome. Esse estado emergencial não é de hoje, né? Em 2019, eram 19 milhões de pessoas passando fome, o governo não fez nada. O discurso de Bolsonaro sempre foi na linha, né, de ser contra qualquer política social, foi contra, dizia que isso escravizava as pessoas, como eu disse, foi contra os R$ 600 do auxílio emergencial da pandemia, né? E está agora com essa estratégia que eu não acredito que seja suficiente para ele reverter esse jogo, né? Lula está aí com 47%, que ganha no primeiro turno. A rejeição do governo de Bolsonaro também é muito alta, também é de 47%. O máximo que ele está conseguindo, segundo a última Datafolha, que foi agora no final de junho, ele está com 28%. Então, assim, é uma diferença muito grande e o tempo é muito curto, né? E a gente tem que destacar também a vergonha como uma coisa está se dando no Congresso. Hoje teve uma sessão para acelerar o prazo, né? Para dar tempo de votar tudo hoje. Teve uma sessão que durou 1 minuto hoje na Câmara, né, na comissão, se não me engano foi na comissão especial, para poder cumprir os prazos e dar tempo de ser votada ainda hoje a PEC, né? Então, é uma coisa escandalosa, escancarada, né? Embora realmente as pessoas estão precisando, né? Tanto que a oposição está votando na PEC pela necessidade da população, mas é descaradamente uma manobra eleitoreira e sem nenhum escrúpulo. E que vai deixar um rastro ainda para o próximo governo. É o fim, assim, a destruição final de qualquer organização orçamentária e administrativa. E fica aí o pessoal ainda dizendo que vamos defender o teto de gastos. Maurício? Pois é, eu acho que 2 coisas nós temos que observar nessa movimentação, né? Primeiro, a direita que está no poder, ela começa a fazer campanha de verdade, né? Porque nós estamos há 3 anos, né, ouvindo o Bolsonaro fazer ameaças golpistas e outros ataques às instituições, das mais diversas formas, mas isso, de uma certa forma, sempre soou um tanto quanto fantasioso, porque a realidade objetiva da sociedade brasileira não aponta para um golpe. Mas agora sim, agora começa a fazer a campanha, não só com a PEC como é que o Sérgio falou, a PEC da compra de voto, que tem uma questão econômica objetiva, como também com esse ataque aí que o André Barrocal nos trouxe, a questão do que saiu, né, a matéria sobre essa questão do Marcos Valério. Quer dizer, o que a gente vê hoje é uma união de forças de quem está no poder para manter o status quo, essa coisa de atraso que tem no Brasil. E se, por um acaso, alguém ainda tinha dúvida, né, dessa tríade que é formada por Jair Bolsonaro, Augusto Aras e Arthur Lira, isso não resta mais dúvida, né? Quer dizer, essa tríade vai atuar até o final para tentar manter o Brasil no atraso. Quer dizer, a campanha já está em jogo
e está rolando no aspecto econômico, está rolando no aspecto político. E agora sim, Sérgio, Fabíola, eu acho que pode ser que eles consigam um terreno em cima da campanha do PT, em cima da candidatura do Lula, com essas iniciativas, né? Pode ser que não, né? Eu acho que em relação ao pessoal mais conservador que queria votar no Lula, você reativar esse discurso de que o PT teria algum tipo de ligação com organizações criminosas, reavivar casos de Marcos Valério, até mesmo de Celso Daniel, que voltaram a falar, entendeu? Isso é uma tentativa de pegar esse antilulista, esse antipetista, que por um acaso ia votar no Lula, e retirar ele, trazer ele de volta para o voto não lulista, digamos assim. E a questão econômica fica a incógnita, né, a dúvida, se vai ter efeito ou não, né? Aqui, por exemplo, está chovendo aqui comentários dos nossos webnautas, e aqui, por exemplo, o Joseval da Silva: a PEC do Bolso não vai enganar mais o povo brasileiro. O povo já sabe que o governo é corrupto, genocida, tirano e negacionista. Aqui, o Ivan, ele fala: a esquerda deveria fazer uma contraproposta com a crítica sobre o prazo dessa PEC, acusando o Bolsonaro de dar prazo à fome e à miséria do povo, ou seja, propor prolongar o prazo. Quer dizer, isso mostra que, enfim, a gente sabe que quem nos segue é um tipo de eleitor mais esclarecido, digamos assim, do que a média, né, aqui na capital, mas em relação ao povão mesmo que recebe, eu acho que o pessoal sabe quem fez o quê, né? O Datafolha mesmo perguntou quem era o pai do Bolsa Família. A maioria respondeu Lula. Quem era o pai do Auxílio Brasil, a maioria respondeu Bolsonaro. Quer dizer, o povo não é burro, né? Ao contrário do que muita gente pensa. Eu acho, Maurício, quer dizer, dada também a incompetência, a desorganização do governo, lembrando que eles acabaram com o cadastro único, reativar o Auxílio Brasil, se bem que eles estão pagando hoje os R$400, mas a gente vê que tem várias distorções mesmo dentro do Auxílio Brasil. Famílias com mais filhos não têm compensação, acabam recebendo menos do que outras famílias. Tem muita gente fora do cadastro, sem contar que a fome aumentou muito. E tem um outro fenômeno que está batendo na porta, que é a recessão mundial e com isso, a queda do preço das commodities também. Isso vai gerar... a economia brasileira já estava desmilinguindo, já estava minguando, tinha uma leve recuperação, recuperação de emprego, e eu não sei se esse pacote de 41 bilhões vai, de certa forma, compensar o que vem pela frente, que é um segundo mês também um pouco mais complicado no mundo, né? Por conta desses sinais de recessão que estão aparecendo e que acabam refletindo nos preços dos produtos de exportação do Brasil, que acaba reduzindo a dinâmica da economia brasileira. Então, isso tudo ainda tem que ser avaliado sobre esse aspecto. No caso da CPI do MEC, ele acaba afastando um problema imediato, tira um pouco do noticiário, afasta um pouco esse assunto do noticiário. Eu também acho, Maurício, que eles resolveram fazer campanha, porque, apesar de todo o discurso, a bravata, ele voltou agora no evento de hoje, a gente já vai assistir um vídeo, assim que eu fizer esse comentário aqui, do que ele falou sobre, novamente, enfrentando o Fachin, o TSE, que caçem a minha chapa, que caçem o meu registro. Mas o fato é que os sinais continuam de que não há um apoio tão significativo para um golpe do jeito que ele queria. Lembrando que hoje, por exemplo, se divulgou um documento de importantes deputados parlamentares do Partido Democrata cobrando do governo Biden que corte qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de relação comercial com o Brasil, de financiamento, se o Bolsonaro e as Forças Armadas insistirem em colocar em dúvida as eleições, a urna eletrônica, e continuar um discurso golpista. É um documento importante que mostra que, se depender dos Estados Unidos, ou pelo menos se depender do governo Biden, esse golpe não prospera, o que já é, em grande medida, um desincentivador dessa iniciativa no Brasil. Mas vamos ver rapidamente esse vídeo do Bolsonaro, porque, apesar disso tudo, ele está sempre na bravata golpista, né? Ele precisa manter esse discurso também para manter a sua base mais inflamada. Vamos ouvir o que ele disse aí em relação ao TSE e ao Fachin. Cacá? O que é democracia? Qual é a essência da democracia? É o nosso voto. Você votar no João, não interessa quem seja o João. Vai para ele. Maria, vai para ela. Temos como comprovar isso? Não! Hoje mesmo a declaração do Fachin. Declaração do Fachin hoje. Presidente do TSE. As auditorias não servem para modificar resultado de eleições. Ora, serve para que auditoria?
O que está em jogo? Podemos confiar no sistema? Se o mundo todo, ninguém aceita o que nós temos aqui, a não ser Bangladesh e Butão? Que democracia é essa? Quem quer botar no poder? Suspeitar? Eu suspeito. Falaram que quem suspeitar vai ter um descansado. Eu suspeito. E a possibilidade de problemas não vai ser só para presidente, não. Vai ser para senador, vai ser para governador, para alguns parlamentares. Agora, enquanto o Bolsonaro tenta essa ofensiva aí, que a gente não sabe se vai dar certo ou não, Fabíola e Maurício, eu queria que cada um falasse um pouco dos embróglios que estão acontecendo. Tem um certo mal-estar, uns certos problemas, né, na aliança PSB. Não dá para dizer que tem um grande problema nesse momento, porque as pesquisas continuam dando o Lula ainda com grande vantagem. Obviamente, como eu disse no início desse programa, não dá para jogar parado, né? Não dá para gritar campeão antes da eleição chegar, que o jogo só termina quando acaba, né? Quando o juiz apita. Mas o Lula tem feito as coisas e, aparentemente, a campanha está num rumo, aparentemente, dado os resultados agora, que o levam à vitória. Mas, de qualquer forma, é crescente esse mal-estar. Eu queria primeiro que o Maurício falasse se acha que vai ter uma solução da questão Molon no Rio de Janeiro, e depois eu queria que a Fabíola nos contasse um pouco do que está acontecendo no Pernambuco, que é outro estado importante e crucial para o sucesso dessa aliança. Maurício. Sérgio, aqui no Rio, essa questão da relação PSB-PT, a corda está esticada ao máximo, né? O Lula está no Rio desde ontem, né? Nesse momento que nós estamos agora falando, lá na Cinelândia está rolando o ato, primeiro grande ato de rua, da Lula e Freixo, né? O Alessandro Molon, para quem não sabe, né, o que está acontecendo? Houve um acordo aqui no PT do Rio, na esquerda do Rio, no qual o PT abriria a mão de lançar o candidato cabeça de chapa para apoiar o Marcelo Freixo, que está no PSB, para governador, e em troca indicaria o nome para o Senado. Esse nome escolhido para o partido foi do André Siciliano, que é o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Rio, e um cara que transita muito bem no PT nacional. Apesar de deputado estadual, ele é uma figura hoje de expressão nacional no PT, para o trabalho que ele teve à frente da ALERJ, da Assembleia. Mas nas pesquisas ele não aparece pontuando ainda, Siciliano, ele aparece com 2%, 3%, 4%, quando o Molon aparece com quase 10 pontos percentuais a mais nas pesquisas, e nas pesquisas parece, de fato, que o Molon no momento, o nome da esquerda mais bem colocado para poder enfrentar o Romário, que é o candidato apoiado pelo Bolsonaro, pelo governador bolsonarista Cláudio Castro aqui no Rio, nessa única vaga que vai ter disputa no Senado, né? Mas acontece que dentro do PT e do próprio PSB existe já um movimento muito forte de repúdio a essa atitude do Molon. Muitos consideram que o Molon está tendo uma atitude personalista, né? Isso são os críticos que dizem, né? Ao querer bancar uma candidatura dele, quando, na verdade, deveria, nesse momento, que é o principal, tirar tanto o Bolsonaro em nível federal, quanto os governadores bolsonaristas em nível estadual, e o Cláudio Castro, hoje, um dos mais importantes deles. Seria a tarefa fundamental e, portanto, seria importante cumprir o acordo político, né? Mas, no momento, há esse impasse. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, mais uma vez jogou para tumultuar, né? Porque, enfim, baseado no fato do Márcio França ter retirado de São Paulo essa candidatura, ele passou a achar que o PSB pode, que tem o direito aqui no Rio de ter, além do candidato a governador, que é o Marcelo Freixo, o candidato a senador, que é o Alessandro Molon. Quer dizer, uma chaga aberta ainda, Sérgio Fabíola, na coligação de esquerda aqui do Rio. Hoje tem esse ato. O Molon, ele é presidente estadual do PSB aqui no Rio, enfim, que é o partido Geraldo Alckmin também, candidato a vice do Lula. Ele está lá agora. Mas ontem, no encontro com o pessoal da cultura, ele não foi chamado ao palco para falar, o Siciliano foi. Quer dizer, o clima está pesado, não está muito bom, mas deve se definir nos próximos dias, Sérgio. O Lula fica amanhã aqui no Rio ainda, vai ter algumas reuniões reservadas para tratar disso, e como ele conseguiu resolver a questão em Minas, conseguiu resolver a questão em São Paulo e em outros estados, espera-se, né, que o Lula, com a sua varinha de condão e a sua habilidade, consiga resolver. Mas, por enquanto, a coisa está feia aqui, Sérgio Fabíola. Bom, o Carlos Siqueira, me parece que ele está sempre insatisfeito com o PT, né? Com os gestos do PT, inclusive,
E o PT já vem cedendo há um bom tempo, né? Em Pernambuco, por exemplo, o senador Humberto Costa, do PT, ele estava à frente nas pesquisas há muito tempo, mas cedeu, retirou a candidatura para apoiar o candidato do PSB, que é Danilo, deputado federal Danilo Cabral. Só que Danilo não decola aqui, Danilo está lá atrás, Danilo está em quarto lugar com 10% nas pesquisas, uma pesquisa recente que saiu segunda-feira do IPESP, enquanto Marília Reis, que era do PT, deixou o PT para ser candidata pelo Solidariedade, ela está com 29%, então, assim, é uma distância muito grande, e entre os dois ainda tem outros, o candidato de Bolsonaro está com 12%, Anderson Ferreira, ainda tem a candidata do PSDB, Raquel Lira, que está com 13%. Mas se aposta muito em Lula, né? Lula aqui tem 62%, né? Enquanto o Bolsonaro está com 20%. Então, assim, é um cabo eleitoral muito forte, né? Assim como deve acontecer na Bahia com o candidato Jerônimo Rodrigues, né? Um pouco desconhecido, mas Lula tem uma popularidade muito alta na Bahia. O PT está apostando em Lula para eleger o candidato da Bahia. A mesma coisa aqui com Danilo Cabral, do PSB, né? Diga, Maurício. Diga. Não, o nosso bravo Cacá acaba de nos informar agora que o Arthur Lira acaba de adiar a votação da PEC eleitoral. Foi adiada, não será mais hoje definido, quer dizer, mais um elemento para a nossa discussão. Ficará para a próxima semana, é isso? Provavelmente, né? Porque. Lembrando que é a semana derradeira, né? Porque no dia 15 começa o acesso às férias. E depois ninguém volta também, porque aí a eleição. Não teremos mais nada no Congresso acontecendo até o fim de outubro. Então, vamos dizer assim, uma breve vitória, mas deve ter sido depois a gente vai ter um pouco mais de informação sobre isso, o que exatamente levou esse adiamento. De qualquer forma, a decisão parece estar encaminhada e acho que tem pouca possibilidade da oposição conseguir reverter isso do ponto de vista judicial. Agora, vou insistir nesse assunto. Assim, quer dizer, esse é um problema, outro problema também. Não chega a ser um problema, mas também, vamos dizer assim, o PT esperava chegar a um acordo com o PSD do Kassab aqui lá em São Paulo e também não conseguiu. O PSD do Kassab, aparentemente, vai apoiar o Tarcísio de Freitas, mas conseguiu finalmente chegar a um acordo com França. Maurício, você acha que o que está se desenhando em São Paulo, no seu entender? No segundo turno, nós teremos o quê? Haddad e França? Você acha que o atual governador, o Rodrigo Garcia, tem condições de crescer? Embora você seja no Rio de Janeiro, obviamente, esteja mais ligado na eleição carioca, mas você tem observado a eleição paulista, o que você acha que está se desenhando? Sérgio, antes de entrar na resposta à tua pergunta, só dando mais informação a respeito do Lira, o Cacá me mandou aqui a matéria que nós publicamos agora no nosso site, quem quiser estar lá pode ler já. Tinham 427 deputados no plenário e o Arthur Lira achou arriscado colocar a votação e ela não ser aprovada. Quer dizer, esse é o motivo do nosso magnânimo presidente da Câmara ter adiado a votação. Se a geração é São Paulo, tem uma coisa diferente aqui do Rio, que é o seguinte: o Márcio França, se por um lado, nas pesquisas para governador, ele aparece como até eventual segundo colocado, podendo ir com o próprio Haddad para o segundo turno, ele aparece também na frente para o Senado. Agora que o Datena saiu, aliás, um parênteses, o Datena pela quarta vez consecutiva falou que ia ser candidato, fez uma porção de gente boa falar, né, ir lá beijar a mão dele, e na última hora falou que não vai ser. Estamos esperando a próxima candidatura do Datena, já na próxima eleição. Enfim, mas com a saída do Datena, o fato é que o Márcio França tem grande chance de eleger senador. Quer dizer, e para o Márcio França, tudo bem que ele foi governador de São Paulo por um período, mas foi um período curto, né, um mandato tampão lá no final do Alckmin, e ele, eu acho que, apesar de ser um cara bem quisto, do modo geral, pelos eleitores de São Paulo, ele é pouco conhecido ainda em nível nacional, né? Eu acho que o Márcio França, ele é relativamente jovem, está na casa dos 60 anos, ele pode ganhar muito sendo um senador combativo, né, nos próximos anos e voltar até a ser candidato a governador um dia. Quer dizer, no caso de São Paulo é mais fácil, digamos assim, desatar o nó com o PSB, né? O Kassab, né? Nós aqui da Carta Capital tentamos o ano inteiro falar com o Kassab, ele prometeu entrevistas, na última hora não deu. Enfim, ele estava fazendo esse jogo de esquivo, né?
desde o início. A Fabíola, que está aqui com a gente, fez uma matéria muito boa a respeito, né, comparando o Kassab a uma noiva, né, que estava ali recebendo seus postulantes, seus candidatos, pretendentes, né? E ele, no final das contas, acaba fazendo uma porção de coisa que não está saindo muito legal, né? Inclusive agora com esse aceno ao apoio ao bolsonarismo em alguns lugares, né? Mas é o Kassab, né, Sérgio Fabíola? Ele, de um lado, está deixando o pessoal apoiar Lula, no outro, deixando apoiar o Bolsonaro, é aquela coisa esquiva, né? E em relação ao Garcia, ele recebeu agora um incentivo e tanto, né? Que foi a adesão do União Brasil, que vai lhe dar dinheiro para a campanha e tempo de televisão, né? Quer dizer, no campo da direita, o Garcia ainda cresce, e talvez tire voto do Tarcísio. Quer dizer, eu acho que hoje, para a esquerda, para a composição de esquerda, é mais fácil em São Paulo resolver, porque a probabilidade hoje, né? Pode ser que não mude, mas hoje, a probabilidade de eleger o Haddad para governador e o Márcio França para senador é grande. Ao contrário aqui do Rio, que a disputa está pau a pau entre Freixo e Cláudio Castro, e que, se não tiver um candidato competitivo da esquerda, o Romário leva de novo para o Senado. São cenários distintos. Agora, Fabíola, você acha que para o Haddad é melhor enfrentar o Tarcísio ou enfrentar o Rodrigo Garcia? É difícil até responder, viu? Porque eu acho que os dois têm o mesmo perfil e o mesmo eleitorado. Eu acredito que qualquer um dos dois, Haddad vai ter as mesmas dificuldades ou facilidades. Agora, eu queria aproveitar, Sérgio, eu queria comentar, que eu terminei esquecendo na fala anterior, aqui em Recife, uma curiosidade não, um fato que aconteceu interessante esta semana, acho que foi terça-feira, teve uma votação aqui na Câmara do Recife, que dois vereadores, um pediu uma medalha, né, uma condecoração a Bolsonaro, e um outro pediu para Michele Bolsonaro. E, por conta da reação da população, as galerias da Câmara ficaram lotadas, a galeria ficou lotada, e aí foi derrotada a medalha para Michele Bolsonaro, e a de Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, o vereador retirou a proposta, diante da pressão. Foi bem acirrado isso, mas foi bem interessante. Quer dizer, medalha ele pode dar para o Daniel Silveira, mas aí em Pernambuco ele não ganha. Em Recife ele não se cria, não. Eu só queria acrescentar um pouco desse acordo inicial, no caso da França, que abre uma possibilidade, na verdade, que talvez seja o fator mais importante de ter se chegado a um acordo, que é liberar o Alckmin, né, para ajudar na campanha do Haddad. A grande dificuldade que o PT sempre teve, na verdade, qualquer candidato progressista tem em São Paulo, é o interior. Lembrando, por exemplo, que o Dória ganhou aquela eleição do Márcio França, não é que o Márcio França seja dos mais progressistas, mas está ligado a um partido que é o PSB e tal. O Márcio França ganhou em São Paulo, na Grande São Paulo, e o Dória acabou levando a eleição porque ganhou no interior de São Paulo, que tem um eleitorado muito maior. E como a máquina que existe, na verdade, há 40 anos, as pessoas, às vezes, principalmente quem é de fora, não entende, a gente não deve contar só os 24 anos, ou quase 28 anos do PSDB no poder, porque esse PSDB que está no poder é o PSDB que veio da costela do MDB. Então, quando o Franco Montoro foi governador, quando outros representantes do MDB foram governadores, todos eles foram secretários, né? O Serra foi secretário do Montoro, foi secretário do Quécia. Então, é uma continuidade, na verdade, é um poder que já vai mais de 40 anos e muito azeitado no interior, muito azeitado. Com a máquina, sabe como funciona, sabe como funciona isso tudo, tem proximidade com os meios de comunicação do interior, rádio e tal. Então, essa possibilidade do Alckmin ajudar a tirar um pouco dessa desconfiança que o eleitorado paulista do interior tem dos candidatos progressistas, principalmente do PT, é a grande novidade, talvez seja a grande oportunidade que o Haddad venha a ter. Lembrando que o Haddad, obviamente, é dos candidatos de esquerda, talvez o que tem a maior chance em muitas décadas de ganhar uma eleição em São Paulo, mas não será uma eleição fácil, essa é uma eleição ainda muito difícil de ser mapeada, tem muita gente indecisa ainda, e o jogo, esse sim, é muito complicado em São Paulo. Então, mas esse acordo com o Márcio França, de certa forma, possibilita ao Haddad avançar nessas áreas aí do interior.
Então, a ver, vamos ver como é que isso vai se desenrolar aí no próximo semestre, principalmente quando a campanha começar de fato no mês que vem. Maurício, eu queria que você desse aí sua dica da semana para a gente, dissesse para o pessoal o que eles precisam ficar atentos. A minha dica da semana é até um assunto que eu gostaria de tocar, porque o nosso querido senador até perguntou aqui, e o maluco inglês fora do governo? É fato, o Crazy Boris pediu renúncia, finalmente, né? E aí a minha dica é ver os desdobramentos, né, porque a Inglaterra, não é desnecessário dizer, é um país importantíssimo, embora fora da União Europeia. O que acontece na Inglaterra tem influência mundial. E quem será o substituto de Boris, né? Que era o cara mais simpático da extrema-direita mundial, né? Vamos combinar, né? O Boris Johnson. Mas o fato é que tem o Ben Wallace, né? Provável substituto, mas vai ter uma disputa ferrenha agora entre direita, o mais à direita ainda, e o mais à direita ainda, para ver quem vai substituir o Boris. Quer dizer, a Inglaterra não está encaminhada para uma continuidade conservadora que pode ditar os rumos da Europa, aí, apesar do Brexit nos próximos anos. Eu ia aproveitar e também falar sobre isso, quer dizer, lembrando alguns pontos. Primeiro, Boris Johnson era o primeiro-ministro que levou ao Brexit e agora vai sair, quer dizer, e a situação que ele está deixando, quer dizer, ele está saindo em grande medida por dois motivos que no Brasil costumam não dar em nada. Primeiro, o grande desgaste que ele sofreu com as festas lá na Downing Street, no número 10 da Downing Street, que é a sede oficial do governo, enquanto estava todo mundo confinado, ele fazendo festanças com gente reunida, bebida solta, todo mundo sem máscara, sem nenhuma proteção, ele sofreu um pedido de moção de censura e escapou. E logo depois não aprendeu nada, porque ele realmente tem aquela cara de menino maluco. Ele deu um cargo no governo para um deputado do Partido Conservador acusado de assédio sexual. Depois de toda a pressão, esse deputado acabou renunciando, foi obrigado a renunciar ao cargo, e aí você veio essa enxurrada de pedidos de demissão, de desligamento do governo, incluindo o ministro das Finanças, o ministro da Saúde. Foram 20 entre assessores e secretários que pediram demissão, com declarações muito duras. Nós perdemos a confiança no primeiro-ministro, não é uma coisa ética, tal, e ficou a situação insustentável. O Boris Johnson vai permanecer no governo até que seja escolhido o novo líder do Partido Republicano, o Partido Conservador, desculpe. E na Inglaterra, como de praxe em outros países parlamentaristas, o líder do partido que tem maioria é indicado para ser o primeiro-ministro, é o que vai acontecer em breve. Isso tudo aconteceu nesse clima de uma situação muito complicada no Reino Unido, derivada do Brexit, né? A economia do Reino Unido está afundando, piorada pela guerra da Ucrânia, piorada pelo aumento, pela inflação, pelo risco de falta de abastecimento de combustíveis. Eles tiveram uma crise recente lá, faltou diesel na Inglaterra, está tendo uma espécie de caos aéreo nos aeroportos, em várias partes do mundo, mas começou na Inglaterra. A British cancelou mais de 11% dos voos, porque os aeroportos estavam lotados, não tem mão de obra, porque durante a pandemia foi tudo desmobilizado. Então, todo esse clima ruim que está na Inglaterra nesse momento acabou também influenciando essa decisão, mas seria surpreendente que ele continuasse, porque depois de tantos erros, de tantos atropelos, de tantos escândalos para os padrões ingleses, seria uma surpresa se o Boris Johnson continuasse. Ao contrário do que acontece no Brasil, embora o Pedro Guimarães tenha perdido o cargo na Caixa Econômica Federal, ele continua sendo apoiado pelo Bolsonaro, né? E esse tipo de atitude no Brasil, em geral, acaba sendo premiada. Lembrando que o Pedro Guimarães também tinha sofrido uma acusação semelhante quando trabalhou no Santander, para ver que já tinha um histórico dessa história. Então, é um pouco da diferença entre o Brasil e o Reino Unido. Fabíola, sua dica da semana? Minha dica é acompanhar essa votação da PEC da compra dos votos, né? Que ficou para a semana que vem. O governo está correndo contra o tempo é ouro nesse momento, porque quanto mais protelar, mais se aproxima a eleição também. Então, vamos acompanhar aí o desdobramento dessa votação. Muito bem, eu queria agradecer quem nos acompanhou até agora, lembrar também que nessa semana estreou uma nova newsletter do
site de Carta Capital, que é o Manual das Eleições. O editor Alisson Matos vai fazer um acompanhamento, que está morando em Brasília nesse momento, vai fazer ali, trazer novidades, bastidores, informações exclusivas, análises desse período eleitoral. Será uma newsletter semanal, de graça, basta entrar lá no site da revista, se inscrever e receber. Certamente será mais um serviço muito interessante e de qualidade que a revista e o site oferecerão a todos vocês. Fabíola e Maurício, obviamente, agradeço bastante aqui a oportunidade de estar nesse programa com vocês, como dizia a Xuxa, de estar com vocês, de contar com vocês, de cantar com vocês, e eventualmente de dançar com vocês, quando for o caso. Bem, queria agradecer também quem nos acompanhou até agora. Até a próxima. Então, pessoal, vamos lá, firmes. Boa noite, pessoal. Tchau.